Amém. Amém. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, Ele intercede por nós. Há momentos que, quando não temos palavras, Ele intercede, fala no nosso coração. E certamente você que está aqui nessa noite, você que está aqui no templo, certamente tocado pelo Espírito Santo de Deus, há algo muito especial para mim e para você. Você que está conosco na sua casa, com a sua família, há algo tremendo de Deus para a sua vida. O desejo do nosso coração é firmar os nossos passos na presença de Deus. Creio que o desejo do cristão, em meio às adversidades, às lutas, às tribulações, às perseguições, essas coisas trazem para nós momentos de crescimento, de firmar os nossos passos na presença de Deus. E não conheço você, a forma que você está aqui no templo, a forma que você está na sua casa, mas independente da circunstância, do momento que você está vivendo, que nós estamos vivendo, que possamos fazer desses momentos um momento de crescimento, um momento de firmar cada dia mais os nossos passos em Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 56 e quero meditar com os irmãos nesta noite sobre esse tema, firmando nossos passos em Deus, aprendendo com o rei Davi, que é o autor deste Salmo de número 56. Após a leitura, convido você a permanecer com a sua Bíblia aberta para nós estarmos acompanhando algumas lições para aplicar no nosso dia a dia. Salmo de número 56. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sofro perseguição. Meus inimigos me atacam o dia todo. Vivo perseguido por aqueles que me caluniam, e muitos me atacam abertamente. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em Ti. Louvo a Deus por suas promessas, confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Sempre distorço o que eu digo e passam dias tramando me prejudicar. Reúnem-se para espionar e vigiam meus passos, ansiosos para me matar. Castiga-os por sua maldade, ó Deus, derruba-os em tua ira. Conheces bem todas as minhas angústias. Recolheste minhas lágrimas num jarro e em teu livro registraste cada uma delas. Meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar a ti, mas uma coisa sei: Deus está do meu lado. Louva a Deus por suas promessas. Sim, louva a Deus por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Cumprirei os votos que fiz a Ti, ó Deus, e oferecerei um sacrifício de gratidão, pois me livraste da morte, não deixaste que meus pés tropeçassem. Agora passo a andar em Tua presença, ó Deus, em Tua luz que dá vida. Que o Senhor aplique a Sua palavra em cada coração e reflita nessa noite, firmando os nossos passos em Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, esta é a palavra bendita e poderosa do Senhor. Há algo, ó Deus, do Senhor para nós nesta noite. Fomos, ó Deus, conduzidos pelo Senhor até este templo, porque há algo, Senhor, do Senhor para o nosso coração. Aqueles, ó Deus, conectados conosco em casa, no trabalho, onde quer que esteja, ó Deus, há algo do Senhor para cada um de nós. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoe, fale ao nosso coração, pois oramos ao Senhor agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. O que você tem feito mediante as lutas? Como têm sido os seus passos em meio a uma, podemos dizer assim, uma terra de insegurança? Muitas pessoas dando passos inseguros, muitas pessoas em meio à pandemia, meio a tantas coisas que têm surgido, que têm acontecido, um grande processo difícil
que o mundo está vivendo, como têm sido os nossos passos diante de Deus ou em meio às circunstâncias. É interessante que Davi, o autor deste salmo, ele fugindo da perseguição impetuosa de Saul, mas infelizmente ele corre em direção a outro bando de inimigos, os filisteus, na cidade de Gate. E a confiança no cuidado de Deus em meio ao temor fez com que Davi firmasse os seus passos em Deus, fez com que Davi recuperasse cada vez mais a sua aproximação de Deus, na confiança, no temor, na dependência plena do nosso Deus. Quando tudo parece escuro, uma verdade brilha. Quando Deus ele está a nosso favor, os que se posicionam contra nós nunca têm sucesso, porque permanecemos firmes, permanecemos inabaláveis, a nossa fé nos dando firmeza, a nossa fé nos dando a garantia do cuidado, da proteção de Deus, da ação de Deus, do cuidado de Deus na nossa vida. E como nós precisamos, amados, firmar os nossos passos com Deus. Davi, diante dos inimigos, sendo perseguido, e podemos observar isso, cada salmo escrito por Davi é uma revelação de cada passo de firmeza, de reafirmar o seu compromisso, o seu passo de amar a Deus acima de todas as coisas. E algumas pessoas pensam que pelo fato de crer em Deus, nunca passarão por isso. Mas nós vemos aqui nesse salmo que isso não é verdade. Em meio a tantas perseguições, Davi, ele também sofreu injustiças. E devemos entender também, meus amados, que isso pode acontecer conosco. E quando isso acontece, não vale a pena ficar desesperado, nem sentir desamparado, nem desanimar, nem abandonar o reino de Deus, nem abandonar a companhia de Deus, não deixar de orar, não deixar de ler a Bíblia, não deixar de frequentar os cultos, não deixar de vir ao templo, não deixar de realizar o culto doméstico, mas isso tem nos levado a permanecer firmes na presença do Senhor. E algumas lições importantes nós podemos aprender com Davi neste salmo sobre o firmamento dos nossos passos, firmar os nossos passos na presença de Deus. A primeira coisa que nós podemos aprender com Davi, firmando nossos passos em Deus, mantendo uma vida de oração, contando para o Senhor as nossas aflições. Davi, ele não media esforços. Davi, através da sua intimidade com Deus, ele abria o seu coração para Deus, expressava para Deus a sua dor, a sua angústia. Se você observar no primeiro versículo, diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sofro perseguição, meus inimigos me atacam o dia todo. Versículo 2: vivo perseguido por aqueles que me caluniam e muitos me atacam abertamente. Eu pergunto a você, como está a sua vida de oração? Como você tem enfrentado as aflições, as acusações, as tribulações na sua vida, na vida da sua família? A vida de oração de Davi faz com que ele confiasse em Deus, abrindo plenamente o seu coração e dizer para Deus o seu medo, dizer para Deus as suas angústias, dizer para Deus as suas aflições. Davi, ele abre o coração, ele conta a sua angústia para Deus, porque Davi tinha uma vida de oração. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e se nós olharmos para a vida de Davi, vemos as suas falhas, vemos os seus erros, e a Bíblia deixa isso bem claro, que Davi sempre buscava afirmar os seus passos em Deus. Em uma queda ele se arrependia, se sentia abatido, mas ele reafirmava os seus passos, ele firmava os seus passos na presença do Senhor, ele orava a Deus, ele confessava os seus pecados ao Senhor, ele abria, ele colocava a sua angústia, os seus medos diante de Deus. Meus amados, nós temos esta oportunidade também como filhos de Deus. Nós temos esse privilégio de abrir o nosso coração para Deus e dizer para Deus as nossas aflições, os nossos medos, de abrir o nosso coração, firmar os nossos passos diante de Deus através da oração, expondo diante do altar de Deus a nossa dor. E como nós precisamos disso?
como nós precisamos voltar a ter aquela intimidade, aquele temor ao Senhor, aquela ousadia, aquele relacionamento profundo com Deus em oração e abrir o nosso coração para Deus, porque Ele conhece o meu, Ele conhece o seu coração. Ele conhecia o coração de Davi. Davi conhecia o coração de Deus, sabendo que Deus ouvia as suas orações. Davi reconhecia que as suas tribulações, as suas perseguições eram um passo mais próximo de Deus e assim firmar o seu compromisso de fidelidade ao Senhor. Nas tribulações, nas lutas, não desista, firma no Senhor. Coloque diante do Senhor a sua vida de oração. Abra o seu coração para o Senhor, coloque a sua família, coloque os seus filhos, coloque o seu cônjuge na presença do Senhor, coloque diante do Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de nós. Davi nos ensina que nós podemos firmar nos nossos passos em Deus em oração, transpondo aquela angústia, transpondo toda a nossa dor, transpondo os nossos medos. E Davi, ele reconhece e diz: ó Deus, tem misericórdia de mim. Davi reconhecia que Deus poderia mudar a sua história. Davi reconhecia que aquele momento de confissão era o momento que ele estava dando um passo para afirmar-se com Deus, a sua aliança com Deus, reconhecendo a grandiosidade de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus, o cuidado de Deus sobre a sua vida. Por isso Davi mantinha essa intimidade com Deus. Como está a sua intimidade com Deus? Nós temos a liberdade de dizer a Deus, nós temos a liberdade de estar no trono da graça de Deus, e isso faz com que os nossos passos se tornem firmes, de que a nossa caminhada se torna segura, quando abrimos o nosso coração para Deus em oração. E como é gostoso orar, como é gratificante, né, irmão Feliz, poder mencionar esses nomes diante de Deus, sabendo que as pessoas que fizeram esses pedidos também estão orando, confiando em Deus, abrindo o coração para Deus, e poder confiar plenamente. Cada oração, cada momento de confissão, cada momento de abrir o coração para Deus é um passo firme na sua caminhada cristã. Mas a segunda coisa nós podemos aprender nesse texto com Davi, firmando os nossos passos em Deus, mantendo a nossa confiança apesar do medo. Quem disse que nós não temos medo? Quem disse que nós não temos momentos de aflições? Se você observar o texto no Salmo 56, no verso 3, olha o que Davi diz, o salmista diz: quando eu tiver medo, porém, confiarei em Ti. Ah, meus amados, que coisa maravilhosa, quando nós podemos firmar nos nossos passos, quando nós reconhecemos as nossas limitações e buscamos a Deus em oração, porque sabemos que Ele tem cuidado de nós. Isso fortalece a nossa vida cristã. A nossa fraqueza, a nossa limitação, o nosso momento que estamos vivendo de aflição, de angústia, e quando nós buscamos em Deus em oração, quando nós ainda reconhecemos as nossas fraquezas e buscamos a Deus, é um passo para fortalecer a nossa caminhada cristã. Porque é nesse momento que nós reconhecemos que nós não temos forças, que nós não temos saída a não ser clamar a Deus. Mas nós reconhecemos que das nossas limitações nós podemos buscar um Deus que pode, que tem o poder e que é soberano, que está no controle de todas as coisas. E Davi nos ensina exatamente isso, porque todos nós passamos por medos, tensões, mas cada momento devemos confiar no Senhor. Lembro-me de Jesus no texto em João capítulo 14, antes do processo da sua caminhada, a ser entregue, a carregar a cruz, a ser crucificado. Jesus já estava preparando os discípulos no capítulo 14 de João, quando ele se diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus estava passando ali para os discípulos: olha, o momento que eu vou passar daqui adiante, vocês podem ficar abalados, vocês podem ficar temerosos, mas olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus estava passando ali uma caminhada, uma jornada de firmeza em Deus,
Apesar do medo, apesar daquele momento que Jesus iria passar, Jesus estava alertando aos discípulos: olha, não se turbe o vosso coração. Vocês vão passar por momentos difíceis, vocês vão ver, eu estarei sendo crucificado, mas eu vou para o céu, vou preparar lugar, vou voltar e vou levar vocês comigo para morar na eternidade comigo. Ah, meus amados, Jesus, ele continua com a mesma voz suave, dizendo: não temas. Jesus estava preparando os seus discípulos para eles firmarem os seus pés em confiar em Deus quando passasse por aquele momento difícil. Da mesma forma, ele tem falado ao nosso coração: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes no Senhor Jesus. E quando nós cremos, em meio aos nossos medos, em meio às nossas ansiedades, às nossas preocupações, quando nós confiamos no Senhor, os nossos passos se tornam firmes, a nossa caminhada se torna segura, porque nós sabemos que em meio às lutas, em meio ao temor, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está nos sustentando. Meus irmãos, meus amigos, você que está aqui no templo, você que está em casa, coloque Jesus na sua caminhada, firme os seus passos, confiando no Senhor. Reafirme a sua aliança com Deus, a sua alegria de servir a Deus, através da confiança plena no seu poder, na sua graça, na sua sabedoria. Porque Ele é Deus, nós somos servos, somos dependentes do Senhor. Ainda os nossos passos ainda se tornam vacilantes, mas quando voltamos para Deus em oração, quando nós confiamos em Deus, nossos passos se tornam firmes, nossos pés se tornam seguros, porque nós sabemos que Deus tem sustentado, tem revelado a sua graça, o seu poder sobre nós. E nós podemos observar isso claramente no texto. Podemos observar claramente ali quando Davi, ele abre o seu coração, e no versículo 6 diz o seguinte: reúnem-se para me espionar e vigiem os meus passos, ansiosos para me matar. Por isso os nossos passos precisam estar firmes diante de Deus, porque quando nós vacilarmos, quando nossos pés vacilarem um pouco, pode ser uma grande queda, pode ser um grande perigo. Mas quando nós firmamos os nossos passos em Deus, mantendo a nossa confiança em Deus, até no meio da tribulação nós estaremos seguros, nós estaremos fortalecidos na presença do Senhor. Mas a terceira lição nós podemos aprender nesse texto com Davi, firmando os nossos passos em Deus, mantendo um tempo com Deus e sua palavra. Que tempo de correria, que tempo exaustivo que nós temos vivido, e sempre são as mesmas desculpas, dizendo: não tenho tempo. Se nós queremos permanecer seguros, se nós queremos que os nossos pés permaneçam seguros, se nós queremos que a nossa caminhada permaneça seguro, nós precisamos ter um tempo significativo com Deus, através da oração, da confiança e da sua palavra. Olha o que fortalecia Davi. Nos versículos 4 e versículo 10, olha o que diz o versículo 4: louvo a Deus por suas promessas, confio em Deus e não temerei, o que me pode fazer os simples mortais? O seu olhar, o olhar de Davi agora para firmar os seus passos na sua caminhada, estava somente em Deus, através das suas promessas, através da sua palavra, através da sua intimidade, através da sua confissão, através do seu quebrantamento, através das suas fraquezas, das suas limitações. Olha no versículo 10: louvo a Deus por suas promessas. Sim, louvo o Senhor por suas promessas. Confio em Deus e não temerei, o que me podem fazer os simples mortais? Ainda que cercado pelo inimigo, ainda que preso pelos filisteus, Davi se sentia seguro, porque ainda que a circunstância era um momento inseguro, mas a sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus, o seu passo diante de Deus estava seguro, porque ele cria nas promessas do Senhor. Sabe por que nós não desistimos? Sabe por que nós não paramos? Porque nós nos comprometemos com a palavra do Senhor e colocar em prática e crer nas promessas do Senhor na nossa vida.
É isso que nos fortalece. É isso que faz com que nós venhamos caminhar em meio a tantas tribulações. É isso que nos faz caminhar, é isso que nos faz vencer, é isso que nos faz prosseguir, é isso que nos faz firmar os nossos passos, crendo nas promessas do Senhor. Mas naquele tempo significativo da palavra de Deus, na meditação da palavra de Deus, na intimidade com Deus, não estou me referindo somente aos cultos dominicais, os cultos das quartas-feiras, na escola bíblica dominical, mas todos os dias reservar momento significativo com Deus, fortalecer, firmar os nossos passos nas promessas, nas palavras do Senhor, nos ensinamentos do Senhor, nos ensinando, nos motivando, nos encorajando e nos dando alegria de servir. Por isso, qual o tempo que você tem tido com a palavra de Deus? Qual é a aplicação da palavra de Deus na sua vida? Nada afirma tanto nossos passos quando temos um tempo significativo com Deus em oração e na sua palavra. É isso que Davi nos ensina. E Davi ele frisa, deixa bem claro aqui, principalmente no versículo 10, ele fala 2 vezes: louva a Deus por suas promessas. Sim, louva ao Senhor por suas promessas, porque se não foram as promessas do Senhor, os meus passos estariam enfraquecidos, seria um caos. Não saberia como lidar nesse momento, não saberia como lidar com a perseguição, não saberia como lidar com os inimigos. Mas quando eu oro, quando eu confio, quando eu leio as promessas do Senhor, os meus passos permanecem firmes no Senhor. Meu amado, firme os seus passos em Deus, firme os seus passos em Deus através da oração, através da confiança, através da leitura da palavra de Deus. Se apaixone, ame essa leitura, se alimente todos os dias, chore diante dela. A palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos corrige, ela nos exorta, ela nos faz olhar para dentro, e nós precisamos dizer para Deus que algo precisa ser mudado, algo precisa ser transformado, algo precisa ser fortalecido para que eu possa caminhar seguro na minha vida cristã, ainda em meio às tempestades, ainda em meio às lutas. Permaneçamos firmes no Senhor. O tempo está passando, a iminência da volta de Cristo tem sido muito clara, por isso nós devemos permanecer seguro. A nossa caminhada precisa estar segura diante de Deus e através da sua palavra. Mas há uma quarta lição muito importante nesse texto, que Davi nos ensina: firmando nossos passos em Deus, mantendo uma fé inabalável, sabendo que Deus está no controle, Ele é soberano. Olhe 3 versículos juntamente comigo. O primeiro, o versículo 9, um versículo muito lindo: meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar a Ti, mas uma coisa sei, olha a certeza, olha a convicção, olha que firmeza, olha como os seus pés estavam firmes, olha como os seus passos estavam seguros, quando ele diz que Deus está do meu lado. Você pode dizer isso? Deus está do meu lado. Quero ouvir os irmãos. Firmando os nossos passos em Deus, tendo a convicção, mantendo uma fé inabalável, crendo que Deus está ao meu lado, está ao nosso lado. Isso faz com que nós venhamos caminhar, dar passos seguros, ainda que balançamos, ainda que o vento nos traz um pouco de medo, mas a nossa firmeza, porque Deus está ao nosso lado. Olha no versículo 11, ele diz: confio em Deus e não temerei o que me podem fazer os simples mortais. Versículo 13: pois me livraste da morte, me deixaste que meus pés tropeçassem, agora posso andar em Tua presença, ó Deus, e Tua luz que dá vida. Será que nós podemos dizer como salmista: agora posso andar em Tua presença, ó Deus, porque eu posso caminhar, porque o Senhor está comigo, o Senhor está ao meu lado.
Por isso nós devemos firmar os nossos passos em Deus, mantendo uma fé inabalável, sabendo que Deus está no controle e que nada está perdido aos olhos de Deus, e de que Ele está ao nosso lado. Ele conhece a minha, a sua dor, conhece as minhas e as suas limitações, Ele sabe da minha e da sua fraqueza, mas Ele requer de nós uma confiança plena no seu poder, na sua graça, na sua presença, no seu cuidado, na sua provisão sobre nós. E aí o salmista, ele deixa bem claro, quando nas lutas, nas perseguições, Deus não perde o controle das circunstâncias, muito menos da sua vida, porque Ele é o nosso Deus. Nós somos os seus servos, somos seus filhos, somos dependentes 100% de Deus. Lutas temos, o próprio Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, firme os passos, porque eu venci o mundo, e vocês também podem vencer. E nós podemos vencer firmando os nossos passos em Deus. Firmar os nossos passos em Deus demonstra uma vida de oração. Firmando os nossos passos em Deus, nós demonstramos uma vida de confiança no Senhor. Firmando os nossos passos em Deus demonstra uma aliança, um compromisso na sua palavra. Firmando os nossos passos em Deus, nós sabemos que Deus está ao nosso lado e que tudo está no controle das mãos de Deus. Fico imaginando quando Jesus disse aos discípulos, quando Ele entrou no barco e disse: vamos para o outro lado. A Bíblia diz, no Evangelho de Marcos, que Jesus entrou no barco e que outros barcos também estavam seguindo a Jesus, estavam seguindo o barco onde Jesus estava. A Bíblia diz que levantou-se uma grande tempestade, Jesus estava dormindo, estava na pompa do barco, estava descansando, os discípulos assustados, talvez os barquinhos também que estavam seguindo aquele barco onde Jesus estava, no momento de tribulação, momento de tantas dificuldades, nós vamos morrer, nós estamos inseguros, e eles então clamaram ao Senhor, foram até lá, acordaram ao Senhor Jesus: mestre, não se dá que vamos morrer? Colocaram até Jesus no meio: o Senhor não sabe que nós não vamos morrer, que nós vamos morrer nessa situação? Jesus levantou, disse ao mar: aquieta-te, e o mar se acalmou. E Jesus disse: por que duvidaste? Por que vocês não creram? Onde está a fé de vocês? E eles, admirados: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Sabe quem é este? É este que quer firmar os seus passos, é esse que quer caminhar conosco, é esse que quer revelar a nós o seu cuidado, a sua provisão, o seu amor. É este que quer estar ao seu lado dia a dia. É esse que vai fazer com que, no momento que os nossos pés vacilarem, é esse que vai nos erguer, segurar as nossas mãos, é esse que vai nos dar a segurança, é esse que vai caminhar conosco, é esse que muitas vezes vai nos pegar no colo e vai nos conduzir a um lugar seguro, esse lugar na eternidade. Enquanto aqui estivermos, vamos passar por tempestades, por ventos. Enquanto aqui estivermos, nós vamos permanecer ainda perseverando, lutando, firmando os nossos passos em Deus, mas nunca desistir, nunca abandonar, nunca retroceder, mas caminhar, sim, seguro em Deus, em oração, na confiança, na palavra e na sua presença ao nosso lado, com uma fé inabalável. Por isso, desafio a você a não desistir, a não desanimar, a firmar os seus passos em Deus, mantendo uma vida de oração, a caminhar, a firmar os seus passos em Deus, confiando em Deus, lendo a palavra de Deus, e jamais esquecer que Deus está contigo, que Deus está com a sua família, que Deus está na sua vida e Ele está no controle de todas as coisas. Firme os seus passos em Deus, firme os seus passos em Deus, ore, confie, leia a palavra, Ele está ao seu lado
e vamos chegar do outro lado, recebendo a coroa da vida, de que fomos fiéis ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos, olhe ao Senhor. Quantas lições importantes que Davi nos ensina neste salmo, um salmo desconhecido, um salmo que muitas vezes nós lemos, mas não deparamos quantas lições, mas nós podemos aprender nesta noite que nós devemos manter firmes os nossos passos em Deus. Como, pastor? Como no momento que nós estamos vivendo, o momento que eu estou vivendo, que a minha família está vivendo? Coloque em prática 4 lições que Davi nos ensina. Firme seus passos em Deus através da oração. Não deixe de orar pela sua família. Não deixe de orar por você. Não deixe de orar pelos seus amigos, parentes, vizinhos, pelo Brasil, pelo mundo. Firme os seus passos em oração. Firme os seus passos através da fé, da confiança, apesar do medo. Confie em Deus. Mantenha-se firme na confiança em Deus. Mantenha-se firme na palavra do Senhor, porque as promessas do Senhor, as palavras do Senhor, elas nos motivam a caminhar, porque sabemos que Ele está ao nosso lado. As suas promessas não falham. Confie em Deus. Deus está no controle. Nós perdemos o controle muito fácil. Nós somos tão pequenos, tão falhos, que nós perdemos o controle muito fácil e desistimos, desesperamos, ficamos abatidos. Mas nessa noite somos desafiados pelo salmista a firmar os nossos passos em Deus, porque Ele está no controle da sua vida e das circunstâncias. Você ainda está aqui nessa noite, você deseja firmar esses passos em Deus? Você deseja reafirmar esses passos e caminhar seguro, caminhar confiante no Senhor, firmar através da oração, da confiança, da palavra e da presença, e reconhecendo que está no controle da sua vida? Então diga: Senhor, eu quero nessa noite firmar os meus passos em Ti. Eu quero. Você está aqui nessa noite no templo e sente esse desejo e firmar os seus passos em Deus. Fique de pé para a gente orar junto, dizendo: eu quero firmar os meus passos em Deus, no momento em que eu estou vivendo. Você sente essa necessidade, sente esse desejo? Fique de pé no seu lugar para a gente orar juntos. Deus abençoe. Você na sua casa também, você pode escrever aí: eu quero firmar os meus passos em Deus, através da oração, através da confiança em Deus, através da sua palavra, através da sua presença, porque o Senhor está comigo. Glória a Deus, louvado seja Deus. Firmados em Deus, os nossos passos em Deus. Pai querido, Pai amado, louvado seja o Senhor, porque em meio a tanto caos, a tantas tribulações, tantas dificuldades, Senhor, nós firmamos hoje, nesse momento, os nossos passos em Ti, através da oração. Queremos manter, ó Deus, uma vida de oração. Queremos abrir o nosso coração para o Senhor. Queremos dizer dos nossos medos. Queremos, ó Deus, confiar plenamente no Senhor. Queremos firmar os nossos passos, ó Deus, confiando em Ti. Queremos, ó Deus, firmar os nossos passos através da Sua palavra, das Suas promessas. E queremos, ó Deus, firmar os nossos passos sabendo que o Senhor está conosco e que tudo está no controle das Tuas mãos.
Dá-nos as mãos, Senhor. Nós queremos estar seguros nas Tuas mãos e caminhar, ó Deus, convictos da vitória através do nome de Jesus, o nosso Senhor. Cada vida que se colocou de pé, cada família que está, ó Deus, assumindo esse compromisso com o Senhor, sejamos, ó Deus, cheios da Tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, visite cada lar, cada família nesta hora, cada vida, Senhor. Firme, ó Deus, os nossos passos em Ti. Nós queremos, nós necessitamos, nós reconhecemos as nossas limitações, mas vamos continuar firmados no Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Poder sentar, queridos. Que Deus abençoe, abençoe sua vida, abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus.